tabela periódica. Então, gente, fiz aqui uma apresentação de slides, tá? E vou explicando, né, conforme a gente vai avançando. Então, gente, aqui o primeiro slide, eu coloquei a tabela periódica que vai aparecer para vocês na prova da URGS, tá? Claro que lá ela fica mais nítida, dá pra ver direitinho os numerozinhos, certo? Gente, pra eu não precisar ficar voltando sempre nesse slide, que nesse programinha que eu tô usando é um pouco difícil, eu queria que vocês, antes de iniciar aí o estudo, pegassem uma tabela periódica que vocês têm em casa. Também tem uma na página 79 do Química 3, módulo 3, tá? A página 79 tem uma tabela periódica, que claro, não é essa, é uma tabela periódica colorida, mas dá para vocês acompanharem por ali sem problemas, certo? Então, pessoal, no Enem não temos a tabela periódica, né? Então, qualquer informação que vocês precisarem dela vai vir na questão mesmo do Enem. Na URGS, vocês vão ter que buscar a tabela periódica lá na primeira página da prova de Química várias vezes durante a prova. Então, pessoal, a tabela periódica, tá? Ela é composta por 118 elementos, tá em ordem de número atômico. Vocês prestem atenção ali. Começamos a tabela periódica pelo hidrogênio, onde o número atômico é 1. Depois seguimos com o hélio, número atômico 2. Descemos, vamos para o lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim por diante. Então, né, notem que a tabela periódica é organizada em ordem de número atômico. Cada elemento da tabela periódica tem o seu número atômico. A gente já tinha visto isso quando vimos os isótopos, tá? Então, lembrando, né, o número atômico representa o número de prótons que o átomo tem, e isso nunca se repete em elementos diferentes, tá? Então, os isótopos sempre vão ser o mesmo elemento, porque eles precisam ter o mesmo número atômico. Gente, tabela periódica, tá? Algumas divisões dela. Primeiro, vocês estão vendo aquela linha preta mais em negrito, mais escurinha. Para que ela serve? Para separar os elementos metálicos dos não metálicos, tá? Então, a gente tem uma baita divisão na tabela periódica entre os metais e os ametais. A gente vai ver algumas características dos metais e ametais, mas a primeira coisa que eu quero que chame a atenção de vocês é essa divisão. Abaixo da linha ali preta, a maioria dos elementos da tabela periódica são metálicos, com exceção do hidrogênio, tá, gente, que também está desse lado esquerdo, mas o hidrogênio ele não se classifica nem como metal e nem como ametal. Ele é um grupo à parte da tabela periódica. E também o grupo 18 ali, a gente vai ver agora períodos e grupos, mas onde tem o 18 ali, a linha vertical, também são os gases nobres, então também não são ametais, certo? Gente, linhas horizontais da tabela, o que são? São os períodos. Temos na tabela periódica 7 períodos, gente. As duas linhas ali de baixo, que diz série dos lantanídeos e série dos actinídeos, elas deveriam, né, elas são, na verdade, da linha 6 e 7 da tabela periódica. Por convenção, elas foram colocadas abaixo, tá, para a tabela não ficar com duas linhas muito extensas, mas elas fazem parte do 6º e 7º período da tabela. Então, tabela periódica tem 7 linhas horizontais, ou seja, 7 períodos. O que esses períodos nos trazem de informação? O período, gente, nos diz quantas camadas eletrônicas ou quantos níveis de energia tem esse átomo. Tá? Depois, mais pra frente, ali no próximo slide, tá escrito isso ali para vocês. Tá, gente? Então, por exemplo, vamos pegar ali o magnésio. O Mg é número atômico 12. Tentem encontrar ele ali na tabela. O que acontece? Ele está na terceira linha horizontal. Então, ele se encontra no terceiro período. Isso quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas, né? Então, ele tem a camada K, a camada L e a camada M. 3 níveis de energia. Vamos pegar outro. Vamos pegar o iodo. O iodo, número atômico 53, lá do outro lado, um ametal. Ele está no 5º período, então, né, ali na 5ª linha horizontal, isso significa que ele tem 5 camadas eletrônicas ou 5 níveis de energia.
E aí, gente, as linhas verticais são chamadas de grupos ou famílias. Então, temos 18 grupos ou 18 famílias e eles vão nos indicar o número de elétrons da camada de valência do átomo. O que é a camada de valência? É a última camada. Então, se a gente for pegar o magnésio, tá? O magnésio tem 3 camadas, porque ele está no terceiro período. E ele tem 2 elétrons nessa terceira camada, que é a camada de valência dele. Por que isso? Porque ele está no grupo 2 da tabela periódica. Vamos avançar um pouquinho. Então aqui eu coloquei, que eu acabei de explicar, né, o que são os períodos, o que são os grupos ou famílias, e o que eles representam, o que nos indicam. E agora, gente, coloquei o nome dos grupos e quantos elétrons, né, esses átomos de cada grupo tem na sua camada de valência. Então, ali, gente, o grupo 1. O grupo 1, então, é a primeira linha vertical. A gente chama eles de metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, tá, gente? O hidrogênio, ele tá ali por uma convenção, porque ele tem um elétron na camada de valência também, mas ele não é classificado como um metal alcalino. Então, ali no grupo 1, gente, os átomos vão ter um elétron na camada de valência. Grupo 2, gente, segunda linha vertical, são os metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na camada de valência. Agora, gente, tem ali do grupo 3 ao grupo 12, tá? Aquele blocão ali no meio. Então, gente, todos aqueles são chamados de metais de transição. Os que estão ali na parte de cima da tabela são metais de transição externa. As duas linhas lá de baixo, os lantanídeos e os actinídeos, são chamados de metais de transição interna. Tá? Eles também estão inseridos nesses grupos do 3 ao 12, mas eles são chamados de metais de transição interna. E todos ali têm 2 elétrons na camada de valência. Um parênteses aqui, gente. Todos os elementos que não são metais de transição são chamados de elementos representativos, tá? Que é o grupo 1, grupo 2 e depois a partir do grupo 13. Todos são elementos representativos. E todos do 3 ao 12 são de transição. Vamos continuar então, gente. Grupo 13, grupo do boro. Primeiro elemento ali da linha vertical, né, 13ª. Todos os átomos ali vão ter 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, gente, grupo do carbono, 14ª linha vertical. Todos ali vão ter 4 elétrons na última camada. Grupo 15, grupo do nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. O grupo 16, gente, que o primeiro átomo ali é o oxigênio, leva um nomezinho especial. São os calcogênios, e todos ali têm 6 elétrons na camada de valência. Próximo, grupo 17, 17ª linha vertical, são os halogênios, todos ali têm 7 elétrons na camada de valência. E terminando a tabela, gente, grupo 18, são os gases nobres, ali eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Tá, gente? Então é bem importante saber isso, tá? Esses nomes dos grupos que passei aqui e também o número de elétrons que cada grupo tem na camada de valência vai nos ajudar bastante, principalmente para o estudo de ligações químicas que a gente vai ver logo em seguida, certo? Aí, pessoal, dei umas características ali de 4 divisões da tabela periódica. Então, como eu falei, né, o hidrogênio, ele não se classifica nem como metal, nem como ametal e nem como gás nobre. Ele é um elemento diferente na tabela periódica. Então, é interessante saber que é o elemento mais abundante na natureza. A temperatura ambiente, ele é um gás bastante inflamável, tá? Fica inflamado, queima, né? É um gás leve, a massa dele é 1, tá? A menor massa da tabela periódica, tá? Então, algumas características do hidrogênio. Os metais, gente. Então, os metais, eles formam, né, a maioria dos elementos da tabela periódica são classificados como metais. Característica deles: são bons condutores de calor e eletricidade, né, ou seja, eles vão conduzir calor, vão conduzir corrente elétrica. São maleáveis.
que é maleáveis? Maleáveis é a capacidade que os metais têm de se transformar em lâminas. Tá? Eles têm maleabilidade, por isso eles se transformam em lâminas. Dúcteis. Gente, dúcteis é a capacidade que os metais têm de se transformar em fios. Por exemplo, o cobre. Então, o cobre é um metal, ele pode se transformar em fios de cobre. Com o ferro, a mesma coisa, temos fios de ferro. Eles são brilhosos, tá? Apresentam brilhos e, na sua grande maioria, são sólidos à temperatura ambiente. A exceção é o mercúrio, tá, gente? O mercúrio é líquido à temperatura ambiente. E o grupinho dos ametais, gente? Ao contrário dos metais, eles não vão conduzir corrente elétrica e nem calor, então a gente diz que eles são isolantes elétricos, isolantes térmicos, também não vão possuir brilho. Eles têm uma característica de fragmentar-se, tá? Então eles podem, né, quebram. E aqui, gente, eles podem existir nos 3 estados físicos. A gente tem ametais que são gasosos à temperatura ambiente, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio. Tem metais que são líquidos, aliás, metais que são líquidos não. Tem um ametal só que é líquido, que é o bromo. Então, gente, aqui na tabela periódica, os únicos elementos que se encontram no estado líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, que é um metal, e o bromo, que é um ametal. E também podem estar no estado sólido, como por exemplo o carbono, tá? Que é um ametal no estado sólido. Então, um ametal ele pode, né, se encontrar nos 3 estados físicos da matéria. E nosso último grupo, gente, os gases nobres. Então, como o próprio nome já fala, são gasosos à temperatura ambiente. Por que gases nobres, gente? Eles têm 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente a regra do octeto, que diz que os átomos, para serem estáveis, precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Por isso que eles fazem as ligações químicas. Só que os gases nobres já têm esses 8 elétrons. Então, eles não precisam fazer ligações químicas. Então, eles já são estáveis, diz que eles são inertes, que eles não reagem, né, com outros elementos, e têm características de se encontrarem-se isolados, justamente porque eles não precisam fazer ligações, tá? Hoje já existe um composto do xenônio, que é um gás nobre, com flúor, tá? Mas, né, na sua grande maioria, eles não fazem ligações químicas.